Amém, amém. Glória a Deus. Feliz. Mais um dia, mais uma quinta-feira. Poder acordar pela manhã, trabalhar, porque é uma bênção também. E só dar graças a Deus. Mas não por aquilo que Ele me dá, mas por aquilo que Ele é. Porque ninguém criou Deus. Deus, Ele sempre existiu. E é difícil de entender isso. Porque o ser humano, ele é limitado. Ele já nasce tendo que ver o fim. Mas Deus não. Deus, ele sempre existiu. E eu espero o grande dia me encontrar com Ele. E é por isso que eu louvo Ele, porque é o único ser que merece adoração. Amém? Antes de começar aqui o que Deus colocou no meu coração, queria falar algo que aconteceu comigo no início da minha conversão. Eu, novo convertido, quer estar em tudo. Seja o que for, qualquer coisa que tiver na igreja, o novo convertido ele é o primeiro a estar no primeiro banco. E eu estava muito empolgado, ainda estou, glória a Deus. Mas no início eu estava muito empolgado mesmo. E aí, eu me lembro como se fosse ontem. Os pastores, eles anunciaram que na segunda-feira iria ter oração, 7h30. E eu no banco ali sentado, novo convertido, queria estar em tudo. Eu falei assim, não vou perder a oração. 7h30 em ponto eu vou estar aqui. Segunda-feira, tá lá eu. Só que eu não sabia que a oração era individual, porque só tava eu. Nem os pastores estavam lá. E eu, 7h30, deu 7h40, só eu. Essa igreja, ela estava toda vazia e eu me lembro que era no fundo de um quintal, justamente da casa dos pastores. E eles não estavam lá. Fiquei pensando no escuro, né? Falei, meu Deus. E hoje eu estava trabalhando e me veio essa lembrança na mente. E Deus, ele tinha colocado no meu coração algo muito interessante. A respeito do crente de comercial. No comercial, a gente está acostumado a ver aquelas propagandas. Beba esse refrigerante que ele é o melhor que tem. Beba esse suco que é o melhor. Use esse carro que é o melhor. Só que se você parar para analisar, as pessoas que estão anunciando a propaganda nem sequer experimentaram do que estão falando. E hoje em dia, no evangelho não é diferente. Muitos aparecem em púlpitos falando de Cristo, mas nem sequer experimentaram Cristo. É o crente de propaganda, só está apresentando, mas nos bastidores não tem intimidade. E nós temos que tomar cuidado para a gente não ser esse crente de propaganda, viu? A palavra de hoje é justamente sobre isso. Hoje eu separei alguns textos para a gente analisar junto a respeito disso. Amém? O texto que Deus colocou no meu coração está em Mateus 7:14. Não, 7:24, desculpa. 7:24. Tá aqui. Eu vou estar lendo aqui. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos
castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Pai querido, Pai amado, glória seja dada ao teu santo e glorioso nome, Pai. Pai, eu sei que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, pois esses dias o Senhor vem falando grandiosamente comigo a respeito. Pai, muito obrigado, sou grato a Ti por tudo. Pai, unja minha mente, unja minha boca, para que eu fale somente aquilo que o Senhor quer que eu fale. E Pai querido, Pai amado, que homem nenhum seja exaltado, Pai. Estamos aqui somente para uma coisa, para adorar o Teu santo e glorioso nome. Sou grato a Ti por tudo. Pai, abençoa, Pai, que essa palavra ela gere frutos e que seja de extrema importância na nossa vida, Pai. Que ela venha falar cada vez mais e mais, tanto para quem escuta. Pai, muito obrigado, Pai. Sou grato a Ti por tudo. Glórias e aleluias. Então, nós iniciamos esse texto falando de duas pessoas. Um homem que fica em sua casa na areia e o outro na rua. Jesus vai dizer que quem escuta e pratica é o homem que edifica a sua casa na rocha. Mas quem apenas escuta é o homem que edifica a sua casa na areia. Irmãos, quem você tem sido nessa quinta-feira de hoje? Você somente escuta? Só? Ou você pratica? São dois homens. E eu não posso nem falar que um era ímpio e o outro era crente. Não. Os dois eram cristãos. Porque os dois ouvem a palavra de Deus. Ou seja, não tem essa de um é crente, o outro é do mundo, o outro é... Não. É para crente. É para quem está diariamente em rodas de oração. É para quem está diariamente em cultos. É para quem está todo domingo batendo carteira, na quarta, na quinta, na sexta, nos dias que tiver. Está lá, mas apenas está ouvindo? E é essa pergunta que eu faço para você hoje. Quem você é? O problema que eu vejo hoje é que as pessoas estão querendo construir em cultos. E o culto ele não foi feito para construir. Como assim, pregador? O culto não foi feito para construir, não. O culto ele foi feito para três coisas. Salmos 99, invocar o nome de Deus. Mateus 4:10, adorar e somente a Ele servir. Três coisas. Invocar o nome de Deus, adorá-lo e servir a Ele. Mas não construir. Porque o processo de construção, ele acontece quando nós saímos daquela porta. Quando nós saímos de uma roda de estudo bíblico, quando a gente sai da aula, é aí que inicia o processo de construção. E quando eu entendo que o culto ele não é um lugar de construção, eu entendo que o culto é como se fosse um depósito. É onde eu vou e retiro as ferramentas necessárias para construir uma casa. Então, a gente analisa que eu vou no culto, eu vou nas aulas, nas ministrações, eu estudo para pegar ferramentas para mim. Só que em Lucas 8, versículo 11 e 12 vai dizer, as sementes são a palavra de Deus, ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles, e os impede de crer e serem salvos. É como se o inimigo ele roubasse as ferramentas que eu acabei de adquirir nos cultos, nos estudos.
é isso que ele quer tirar as ferramentas da nossa mão. Acabou de aprender, só que passa 10 minutos, 15 minutos que está indo para casa, já se esqueceu. No outro dia já nem se lembra qual foi a palavra de ontem. Ou seja, o inimigo trabalhou para ir tirando os recursos que você está levando para sua casa. Só que, irmãos, agora vem a parte mais forte. Porque, embora esse seja um trabalho importante do inimigo, esse não é o primeiro ponto chave do que ele quer tirar de você. Tudo bem, você pode até estar com as ferramentas necessárias para a construção. Ele não vai te impedir de ler a Bíblia. Ele não vai te impedir de fazer nada em prol da obra. Inclusive, ele não vai te pedir de construir. Porque na própria passagem, os dois homens construíram. Então, qual é o primeiro ponto-chave? Ele quer justamente que você construa, mas no lugar errado. Você pode ter todas as ferramentas necessárias. Só que se você não souber aonde você está construindo, esse pode ser o maior problema que você vai enfrentar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O lugar da construção. Dois homens que estão empenhados. Talvez eles estejam aqui hoje. Dois tipos de pessoas estão aqui. A gente nunca sabe. Estão justamente aí nos lugares, ou qualquer outro lugar daqui. Duas pessoas que ouvem. Uma pratica. E a outra simplesmente escuta. Paralisada. O lugar. Eu quero iniciar essa ministração falando da areia. Pois a passagem fala de areia e de rocha. Eu quero iniciar sobre a areia. E o interessante é que eu estava lendo e relendo, lendo e relendo. E a areia, na Bíblia, ela é tida como um tipo de multiplicação. Ela é retratada nesse termo como muitos. Todas as vezes que se retrata de areia, fala de muitas em abundância, como a areia. Multiplica como a areia. Ou seja, eu entendo que a areia nada mais é do que a multiplicação, mais e mais. A gente pode ir para Gênesis 22:17. Certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Para quem que Deus está falando isso aqui? Para Abraão. Só que esse processo dessa bênção, das multiplicações, ela teve um alto preço anteriormente. Quem se recorda da história de Abraão vai saber que Abraão, ele estava disposto a qualquer coisa pela fé. Inclusive, Deus disse para ele: coloque seu filho no holocausto. Ele ouviu a voz de Deus. Só que aí, você me pergunta, ele simplesmente ouviu? Ele ouviu e obedeceu. Ele ouviu e praticou. Ele não só ouviu o que era para ele fazer, ele foi lá e fez. Ele teve a sensibilidade e teve a audácia e ei Deus, eu estou aqui. Pode dar a ordem que estou aqui. Eu tenho fé. Logicamente, se a gente for em Hebreus, vai dizer que Abraão ele tinha fé que o mesmo Deus que pediu o filho dele seria capaz de ressuscitá-lo novamente. Essa é a fé de Abraão. Por isso que ele faz isso. Porque além dele levar o menino, ele já tinha fé na ressurreição do menino. É como se
No caminho para o holocausto, Abraão já visse o menino morto. Porque quando a gente está certo do que vai fazer para Deus, nada mais tira a nossa percepção. O menino falava, pai, e o sacrifício, onde está? Pai, e quando que vai? Filho, Deus proverá. É como se o menino falasse já morto para Abraão. Só que, a partir do momento, em Hebreus vai estar escrito isso, que Deus, ele fala, não, Abraão, abaixe sua mão sobre o menino. Para Abraão, Isaac estava tendo uma ressurreição naquele momento. E aí vem o cordeiro. Então, para eu não fugir aqui, ele obedeceu. Ele estava disposto a qualquer coisa que Deus pedisse para ele. Ouviu e obedeceu. Então, Deus ele vai em Abraão e fala assim, Abraão, certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Para Abraão foi uma grande bênção. Mas para outros, eu posso citar que foi uma outra bênção também. Um exemplo, 1 Reis 4:29. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimentos tão vasto quanto a areia na beira do mar. Só que o interessante de Salomão é que ele obedecia antes de ouvir. Com ele já era invertido. Enquanto Abraão ouviu e obedeceu, Salomão já obedecia para depois ouvir. Eu posso me referir a 1 Reis 3:4, onde Salomão fez questão de oferecer muitos holocaustos. E ele mesmo vai citar como meu pai me ensinou. Eu ofereço holocaustos a ti. Então, ele vai num sonho para Salomão. E fala assim, Salomão, me peça o que quiseres, que eu te darei. Salomão, todo mundo conhece a história. Pai, me dê sabedoria, me dê entendimento. E olha o detalhe, Salomão diz assim, pois sou uma criança, eu sou tão pequeno, nesse reino tão grande, no teu reino que é tão grande. Eu sou uma criancinha, eu sou pequenininho. Me dá sabedoria, pai, para poder guiar o teu povo. Então Deus, ele se alegra. Ele fala, Salomão, não haverá homem tão sábio quanto você. Eu vou multiplicar, pai. Eu vou multiplicar, Salomão. Eu vou multiplicar as bênçãos, a sua sabedoria, como a areia. E eu estava analisando isso. E o pedido de Salomão me tirou muita atenção. Salomão, ele poderia ter escolhido qualquer coisa. Reinos, mais poder. Mas não, ele pede sabedoria para Deus. E eu entendo que Salomão já era sábio. Porque somente uma pessoa sábia pede isso. Somente quem é sábio tem temor suficiente para oferecer holocausto. Por uma ordem de um Deus que ele ainda não tinha total conhecimento. Somente uma pessoa sábia faz essas coisas. Então, quando eu analiso a história de Salomão, Deus ele simplesmente multiplica aquilo que já estava dentro de Salomão. E ele pode fazer isso com você hoje. Ele pode multiplicar aquilo que está dentro de você. Como a areia do mar. Isso é uma bênção de Deus. Só que a areia, ela nunca foi um fundamento. Porque a partir do momento que eu coloco essas coisas como fundamento,
A partir do momento que eu coloco a bênção como fundamento da minha casa, quando eu não tiver bênção, a casa cai. A partir do momento que eu colocar a sabedoria como fundamento da minha casa, quando eu não tiver, quando faltar, a casa cai. E eu entendo que quem vai pelas bênçãos ou pela sabedoria, quem só vai por essas coisas, nunca ouviu a voz de Deus e nunca obedeceu. Porque estão indo por coisas que não fazem sentido, já estão indo direto para a bênção, mas não estão querendo passar pelo caminho. Por isso que esses homens eram diferentes. Porque eles, um ouviu e obedeceu, o outro obedeceu, depois ouviu. Invertido, para depois ter a bênção. Hoje as pessoas querem ter a bênção primeiro, para depois ouvir e obedecer. Está tudo invertido nos dias de hoje. E que nós não venhamos ser essas pessoas. Que cada vez mais e mais nós oramos para Deus, mas não para pedir coisas para nós, mas para fazer que nem Salomão fez. Pai, dá sabedoria. Mas para que, filho, você quer sabedoria? Pai, eu quero sabedoria para poder falar mais e mais do teu evangelho, para poder trazer mais e mais vidas, Pai, para salvar mais e mais pessoas, Senhor. Disse bem, pois esse também é meu plano, meu filho. Porque uma coisa eu entendo, que quando o seu pensamento está alinhado com o pensamento de Deus, não tem como Deus não fazer. O pensamento de Salomão naquele dia estava alinhado com o pensamento de Deus. E por isso Deus deu a bênção da multiplicação. Só que, como eu falei, a areia, ela nunca será um fundamento. E agora eu entro em um mais profundo da areia. Porque a areia, ela é conhecida como ser instável. A areia, ela é cheia de instabilidades. Eu posso andar sobre a areia e uma hora meu pé afunda. Outra hora o outro pé está alto. E aí o pé que estava alto afunda e o pé que estava baixo levanta. Cheio de instabilidades. E quando eu vejo que a areia, para uns, foi bênção sobre a multiplicação, para outros foi um peso. E aí eu vou para Êxodos 2:12. Olhou para todos os lados, e não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. De quem que você está falando aqui? Moisés. Moisés era considerado um príncipe. E ele estava andando ali sobre o Egito ali. E ele avistou alguém do seu povo sendo maltratado por outro egípcio. E o que ele fez? Se exaltou e matou aquele homem. E o que ele fez depois? Enterrou na areia. Só que olha que interessante. No dia seguinte, já estava se falando do que Moisés tinha feito. Moisés chega no dia seguinte, e aí o próprio hebreu fala assim: você vai fazer que nem você fez com o egípcio? Vai matar a gente? Então Moisés fugiu com medo. Por quê? Porque ele viu que já estava todo mundo sabendo, inclusive o faraó. E o que você quer dizer com isso? A instabilidade da areia. Porque quando Moisés ele mata aquele homem e enterra na areia, achando que a areia ia continuar a mesma coisa, não, no outro dia já estava aparecendo. O homem já morto já estava aparecendo ali para todos verem. A instabilidade da areia. E aí vem aquele vento
sobre o corpo, e aí vai só desvendando. O interessante de Mateus 7, 24, ao qual a gente falou, vai dizer que a tempestade, ela vai vir. Tanto para quem construiu a casa na rocha, tanto para quem construiu sua casa na areia. Independente, vai vir para os dois. Só que aquele que está com a casa afirmada na rocha, essa não será destruída. Mas aquele que está com a casa afirmada na areia, esse desmoronará. Por isso que todos souberam daquele crime de Moisés. Por causa do vento. E eu entendo que nem sempre as tempestades, o vento que vem na nossa vida é para mal. Nem sempre. Apenas é para mostrar algumas coisas. Mostrar o que a gente está escondendo debaixo da areia. Por isso que às vezes vem ventos na nossa vida. Ah, eu estou passando por provações. Meu irmão, as provações, elas só podem fazer duas coisas. Te mostrar aonde está o seu fundamento, ou te mostrar quem você está escondendo debaixo da areia. Para isso que vem a tempestade. Para essas duas coisas. Por isso que vem ventos em nossa vida. Para essas duas coisas. Só que o homem que coloca a sua casa sobre a rocha, esse não desmoronará. Irmãos, eu li alguns textos aqui, eu falei de algumas partes de areia. E uma coisa eu quero que você deixe cravado no seu coração. O seu único fundamento é Cristo. Nessa noite, eu só quero que você saia daqui com uma coisa só. Não precisa decorar o que eu falei, nem eu mesmo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Cristo é o meu único fundamento. É o único. Somente Cristo é o meu único fundamento. Porque eu sei que a tempestade vai vir. E eu não quero que a tempestade venha e me pegue de surpresa. Tendo que desvendar tudo aquilo que eu fiz. Não. Eu quero que a tempestade venha, porque vai vir. Mas para mostrar aonde eu estou afirmado. Irmãos, eu não posso deixar de te perguntar, aonde você está afirmado nessa quinta-feira, nesse dia de hoje? Porque uma coisa eu aprendi, que o dia de hoje só existe hoje. Não haverá outro dia como hoje, na história. Não haverá. Então, aonde você está afirmado hoje? E aí, eu entendo que, se nós não enxergamos os nossos irmãos construindo na areia, é porque a gente está construindo também. Se eu não consigo olhar para o lado e ver que o irmão está... Ô, irmão, você está construindo na areia, é porque eu estou também. Porque só consegue advertir aquele que está do lado certo. Como que alguém que está do lado errado vai advertir aquele que está errado? Não tem como, não tem lógica. Somente quem está fundado na rocha consegue ver quem está construindo na areia. E esse é o trabalho da igreja de hoje. É avisar os próximos, ei, ô meu irmão, sai daí, você está construindo no fundamento errado. Ô meu filho, sai daí meu filho, você está construindo errado. Não, mas por que a casa está bonita, o teto eu fiz aqui toda a estrutura da casa, eu até pintei, coloquei azulejo, fiz tudo. Não, irmão, mas não é por causa disso. Mas é por causa de quem então? O seu fundamento. Ele está sem alicerce. Não tem alicerce na sua casa, irmão. E a igreja, ela tem que avisar que a tempestade vai vir. Irmão, a tempestade vai vir. E não adianta a casa ser bonita por fora. Porque no dia da tempestade, vai demonstrar o alicerce. E aquela casa linda, bonita por fora, vai ser toda desmoronada no dia da tempestade.
E somente quem está firmado na rocha vai se manter firme. Irmãos, como eu falei aqui no início, construção. É fácil construir aqui, na frente de todos aqui. É fácil. É fácil você ser bom aqui. Falar oi, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor. Só que dentro de casa é que eu quero ver. No trabalho. Esses são os lugares que mostram onde você está fundamentado. É onde você está construindo sua casa. É justamente nesses lugares. Em Números 28, você, Arão, peguem a vara e reúna todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar sede de toda a comunidade e de seus animais. Quando eu olho para esse texto, falando a respeito de rocha, eu entendo que, primeiro, a rocha ela tem uma lição a nos dar. A rocha, ela reúne o povo. Ei, Arão, fale com o povo. Quando eu analiso esse texto, eu só entendo isso. Que a rocha, ela tem como principal objetivo, reunir o povo. Em segundo, o povo estava tão reclamando que não tinha água, que até murmurou, falou assim, então vocês nos trouxeram para morrer aqui de sede. Seria melhor ter morrido no Egito. Aí agora você traz a gente aqui, tá todo mundo com sede e não tem água para beber. Então, em primeiro, a rocha reúne o povo. Reúne o povo. Em segundo, a rocha muda o ambiente. Porque quando eu vejo que estavam todos murmurando, falando assim, não, estou com sede, a rocha traz a solução. Essa rocha, estou falando desta rocha. Essa rocha traz a solução. Não adianta ficar murmurando. Vai para onde o povo de Deus está se reunindo. Porque é lá onde vai ser resolvidos seus problemas. Mas não é por causa de homem. É por causa da rocha. Nunca foi por causa de homens. Nunca foi Arão, nunca foi Moisés. Sempre foi Deus. Primeiro, reunindo o povo e mudando o ambiente. E quando eu vejo que Deus, ele muda o ambiente, ele não é mudado. Ele muda ambientes, mas nunca o ambiente muda Deus. Aonde Deus chega, ele muda, mas não é mudado. E é esse o exemplo que o cristão tem que ter. Em ambientes de tristeza, a gente tem que chegar com alegria. Ei, da onde está tirando tanta alegria? Eu estou tirando da rocha, meu irmão. Acho que dá tempo. Esses dias, eu tive que visitar meu avô. Ele estava na UTI. E quando eu cheguei no hospital ali, naquela porta ali de entrada, antes até da recepção, eu já estava meio sentindo algo dentro de mim. Mas, irmãos, não era uma felicidade, não, era uma tristeza, algo, sabe, um clima. Então, eu fiquei aguardando na recepção ali, ser atendido. A moça, não, quem você vê aqui? Fulano. Ah, não, é tal lugar. Chegando lá, as pessoas vão te atender. Cheguei, antes de entrar, lava a mão. Passa isso aqui, passa isso aqui. A máscara, essa roupa aí não dá. Coloca outra roupa. E naquilo eu já fui, meu Deus, eu nem entrei na sala e já estou tendo que me equipar todo aqui.
Coloca a touca, coloca isso, coloca aquilo. E aí me veio na mente a respeito de ambiente. Eu não posso chegar com ambiente de tristeza aqui dentro. Porque quando eu entrar por aquela porta, eu tenho que mostrar onde eu estou firmado. E justamente foi isso, meu irmão. Quando eu atravessei aquela porta, aquele clima pesado. Só que eu cheguei com um sorriso no rosto. Eu não podia falar com as outras pessoas, somente podia falar com meu parente, meu avô. E a gente conversou ali por alguns minutos, e eu sempre com um sorriso. Não, vô, vai dar tudo certo. Em Salmos, vô, vai dizer que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E nele que a gente tem que confiar, vô. Então, eu saí dali. E depois de alguns dias ele retornou para casa. Glórias a Deus. Só que eu como cristão, eu não posso pensar no meu lado. Porque tinha outras pessoas ali, tinha família de outros. E como cristão, o que eu fiz? Orei pelos outros. Orei para Deus fazer a vontade na vida dos outros. Porque esse é onde demonstra onde está o seu fundamento. É quando a gente olha para o lado e fala assim: ei, irmão, vem, que você está fundamentado errado. Alerta, aviso. E Cristo, ele é essa rocha. 1 Coríntios 10, 4. E todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Deuteronômios 32, 4. Ele é a rocha, e suas obras são perfeitas. Tudo o que ele fez é certo. É um Deus fiel, que nunca erra. É justo e verdadeiro. O interessante, Cristo é a nossa rocha. Somente Cristo é o nosso fundamento. O nosso único fundamento que nós temos. Fora dele nós não temos nada. Porque nós não trouxemos nada. E eu entendo que Cristo, ele não muda. Deus não muda. Tiago 1,17. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Hebreus 1,12. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás dele como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. 2 Timóteo 2,13. Se fomos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Provérbios 19:21. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Salmos 119:89. Tua palavra é eterna, ó Senhor, está firme nos céus. E é isso que eu pergunto para você, irmãos. Aonde está o seu fundamento? Mas não fique abalado se nessa noite você se sente construindo na areia. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de começar a tirar aqueles blocos e ir para o lado certo. Começar a construir uma nova pessoa para o lado certo. Ainda dá tempo. Amém? Eu sei que o tempo ainda dá, então eu tenho que falar algo aqui. Mateus 27:60. E o colocou num túmulo novo, de sua propriedade,
escavado na rocha. Então, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Lucas 23:53 vai dizer a mesma coisa. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. De quem que estamos falando aqui, irmãos? José de Arimateia. E ele faz questão de pedir o corpo morto. Detalhe, quem era esse homem? Ele era membro do conselho. Só que a Bíblia vai fazer questão de falar que ele era crente, ele servia. Porque o desejo dele era fazer que o reino de Deus viesse. Parece que José de Arimateia já estava entendendo o processo. Parece que ele já sabia, parece que ele tinha já lido Deuteronômio. Ele é a rocha. E a rocha precisa jorrar água. E aí o que ele faz? Ele chega nas autoridades, como ele era autoridade. Ah, irmão, ele chega sozinho? Não. Por quê? Porque a rocha reúne o povo de Deus. Ele vem com Maria e vem com os outros, o povo. Está reunindo o povo. Mas para quê? Para pedir o corpo. Ah, vocês querem aquele corpo? É, a gente quer aquele corpo. Desce o corpo. José já estava entendendo. Já estava entendendo o processo. A rocha vai jorrar água. Ele já estava entendendo o que iria acontecer. E ele faz questão de descer o corpo e colocar na rocha. E ao terceiro dia, a rocha jorrou água. Ele ressuscitou, irmãos. E ele está aqui, essa noite, e está te convidando. Se você está construindo errado, irmão, ele está te convidando a vir e construir do lado certo. Ele está te convidando a vir para a rocha essa noite. Venha para a rocha. Vem que ainda dá tempo. Vem que ainda dá tempo. Se transforme numa nova pessoa essa noite. Saia dessa porta, mas com o pensamento: meu único fundamento é Cristo. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Amém. Se coloque de pé. Cristo é o nosso único fundamento. E só nele devemos confiar. Irmãos, essa palavra falou muito comigo. Ela fala, e eu posso ser sincero, ela fala mais com quem lê do que com quem escuta. Porque quem está lendo, quem está meditando ali, a palavra está batendo nele, no trabalho, indo para casa, dentro de casa. Essa palavra falou muito comigo. Irmãos, e não foi fácil ouvir tudo isso que eu disse. Porque antes de falar, o Espírito Santo falou todas essas coisas comigo. E ele me cobrou e ele falou comigo: aonde você está fundamentado? Hein, Vinícius? Aonde você está fundamentado? E eu viro e olho para mim. A gente, para olhar o fundamento humano, sabe o que a gente faz? A gente olha para baixo. Mas para olhar para as coisas de Deus, para o fundamento de Deus, a gente olha para cima. Porque o fundamento de Deus não é igual ao fundamento de homem, que começa de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Amém? Glórias a Deus. Fica com essa palavra, meu irmão, e que Deus te abençoe grandiosamente. Amém. De tudo que há, Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde